podcast Eu Voto em Negra. Olá, este é o podcast Eu Voto em Negra, uma iniciativa da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, em parceria com a Casa da Mulher do Nordeste e Instituto Alziras. Eu sou Cauana Portugal, jornalista e apresentadora deste podcast, e hoje eu tenho algumas convidadas muito especiais. Eu estou recebendo as candidatas Suzy Rodrigues, do Recife. Eu estou recebendo também Rosângela Nascimento, de Tibau do Sul, e Mãe Lígia, de Aracaju, em Sergipe. Sejam muito bem-vindas, mulheres. Eu estou muito alegre em ter vocês aqui e tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito produtiva. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, né? Começando por Mãe Lígia, para a gente conhecer melhor vocês. Olá, Mojubá, eu sou Mãe Lígia, de Aracaju, Sergipe, sou candidata a vereadora pelo PT, com o número 131. Seja Sou secretária bem-vinda. nacional da REMA, Rede de Matriz Africana. Seja muito bem-vinda, Mãe Lígia. Rosângela, você agora, por favor. Saudações quilombolas. Eu sou graduada em Letras, em Comunicação Popular, especialista em literatura. Estou candidata a vereadora em Tibau do Sul. Quero uma Tibau do Sul igualitária para todos, todas e todos. E o meu número é 13113. Muito bem-vinda. E agora, Suzy. Meu nome é Suzy Rodrigues, eu sou socióloga, sou bancária, sou sindicalista, e estou aqui para aumentar e enegrecer a Câmara dos Vereadores do Recife, e o meu número é 13000. Que maravilha! Sejam bem-vindas novamente. Eu vou iniciar nossa conversa falando sobre algo que nos interessa muito, que é falar sobre casa, falar sobre de onde a gente vem, sobre os nossos bairros, sobre as nossas comunidades, né? E sobre isso, né, sobre os nossos lares, sobre as nossas periferias, que são lugares de potência, são lugares também de muita abundância de talentos, de vida, de felicidade, porque falar de política também é falar de um lugar em que é possível, sim, falar sobre produzir felicidade, que qualidade de vida das pessoas é isso também. E aí, o que impede a gente de ser efetivamente feliz, né? A falta de acesso a serviços que são básicos. Um exemplo disso, na verdade, eu trago duas questões muito importantes. Um exemplo disso é a questão do transporte público. A gente sabe que, desde muito antes da formação das nossas cidades, nós fomos sendo levados, né? Fomos sendo empurrados para longe dos centros urbanos. Então, o que aconteceu? A gente passa hoje muito tempo da nossa vida no transporte público, que é quase uma espécie de tortura mesmo, para ir para os nossos trabalhos, para a nossa rotina. E a gente sabe que isso tem a ver com a gestão municipal. E mais outro fato, que é muito, muito triste e é muito frequente também, tem sido muito frequente, né, nos últimos 6 anos, que é a questão da insegurança alimentar, que disparou. A gente vê que os movimentos sociais se organizam de muitas formas, tem muitas organizações que a gente pode citar aqui, a CUFA é uma delas, mas a gente sabe que o poder público também deveria estar totalmente alerta nisso. Então, eu quero a contribuição de vocês, acho que a gente pode começar por Mãe Lígia. Qual é a responsabilidade, Mãe Lígia, do poder municipal no que tange esses dois pontos, né? Tanto a segurança alimentar quanto falar de transporte público. Como que pode acontecer a melhoria em nossas vidas? Falando de Aracaju, claro. Sim, sim. Olá, isso é um tema importantíssimo. Nós que somos usuárias do transporte público, a gente bem sabe o que nós sofremos, tanto do sucateamento, da superlotação, como do assédio das mulheres a esses ambientes que a gente sofre demais, né? E tem várias denúncias sobre isso. Aqui nós acompanhamos a nossa prefeita, que é a Candice, número 13, e ela tem uma plataforma que nós apoiamos, que é a Tarifa Zero. É possível fazer essa tarifa zero, nós apoiamos ela nessa questão, porque a gente sabe que é possível fazer, e sobre a questão que você falou da segurança alimentar. Aqui nós temos, como povos tradicionais, nós temos um decreto que nos assegura
a não viver essa situação de insegurança alimentar. Na pandemia foi muito difícil aqui, nós recorremos ao poder público, tivemos que ir até o Ministério Público para poder garantir essa alimentação, conseguimos atingir aqui mais de 3 mil famílias, né, durante essa pandemia, que é uma questão que é muito gritante em nosso povo, principalmente nas periferias. Né? A gente que tem só 4% dos lares de famílias negras têm acesso a frutas e hortaliças. Então, isso faz com que a nossa alimentação seja uma alimentação muito pobre, né, em questão de nutrientes, porque aí a insegurança alimentar e a falta de alimento, como diz a fome, não é só a questão do alimento, sim, matéria, mas dessa nutrição, que é uma comida muito pouca, muito assim, sem nutrientes nenhum, que é colocada nas nossas mesas, né? O que nós temos acesso, que esse dinheiro faz com que a gente tenha esse acesso, é a pior qualidade de alimento. Então, esse é um pensamento nosso desde 30 anos de militância aí que eu tenho fazendo essa militância. Antes nós tínhamos o CGMAP, que era do programa do governo Lula, onde atendia aqui as famílias, e a gente pretende que esse diálogo volte com o federal e volte com o municipal e o estadual, porque é uma ligação só entre todos eles para que a gente possa acabar com a fome, principalmente aqui no estado de Aracaju e especialmente em Aracaju, né? A capital. Uma coisa muito importante que Mãe Lígia traz é a questão do nutricídio mesmo, né? Como a nossa população também, as nossas populações, elas são levadas a conviver com esses alimentos de baixa qualidade, porque não tem outra opção, de fato, para adquirir coisas que são saudáveis, então acabam consumindo ultraprocessados em excesso. Queria a contribuição também de Rosângela. Eu sei que em Tibau do Sul a gente chama de distritos, né, Rosângela? Como é que está a vida no distrito, nos distritos de Tibau do Sul, nesse sentido? Primeiro, o transporte público, aqui é muito precário, é insuficiente. Aqui nós temos vans, que é a maioria, né, digamos assim, é 95% do transporte, assim, mas em horários que não atende a demanda dos trabalhadores, das trabalhadoras, mas assim eu acho super vergonhoso você passar por uma jornada de trabalho e ao fim, né, do seu horário de trabalho você ter que voltar para casa pendurado no transporte que ainda corre o risco de quebrar no meio do caminho. Então, eu acho que isso é uma falta de respeito com os trabalhadores e trabalhadoras, com os moradores. E vivemos numa cidade turística com enorme potencial, que é Tibau do Sul. Temos aqui uma natureza riquíssima, belíssima, com belas praias, e esse turismo ele deve olhar com carinho para esse transporte, e para essas pessoas que utilizam desse serviço. Acredito eu que tem como melhorar. Eu acho que falta um pouco de força de vontade e de diálogo com as pessoas que fazem esse transporte e também de melhor atender, não é, essa população. Eu sou usuária do transporte público de Tibau e sei muito bem do que eu estou falando. E aí a gente vem também com essa questão da insegurança alimentar. Aqui em Tibau do Sul, nós temos um quilombo chamado Quilombo Praia Cibaúma. As pessoas poderiam aproveitar muito mais a riqueza e a diversidade cultural de Tibau do Sul, como também essa questão da agricultura. Não só essa alimentação, ela ser ampliada para as escolas, mas também para os moradores consumirem algo mais saudável, sem agrotóxico. Aqui nós temos a Ecofeira da Pipa, que é uma referência nessa questão, desse processo de venda de materiais, mas ainda é um valor que não é acessível para toda a comunidade. Ou seja, as pessoas que estão nos distritos têm uma dificuldade maior, de acesso a essa alimentação de boa qualidade, com mais nutrientes. Então, de que forma isso chega de fato na ponta é que a gente precisa melhorar. Eu acredito que não fazer disso um trampolim político, isso faz parte do dia a dia, desse bem viver que a gente tanto quer e espera. Como é que a gente vai ser feliz se a gente vive o tempo todo com uma alimentação regrada? Se a gente vive tendo que pagar por uma alimentação que vem com muito agrotóxico, que vai fazer mal à nossa vida ao longo do tempo.
né? Então, é por aí que a gente precisa modificar essa forma de fazer política dentro de Tibau do Sul. Muito bom, muito obrigada, Rosângela. Eu acho que, Suzy, falando um pouco do Recife, que é uma capital imensa, acho que aqui o cenário também não é diferente e é tão desolador quanto o que as nossas companheiras trouxeram, né? Quanto uma cidade urbana como Recife, a gente vê nas periferias muito desemprego, muita fome e o acesso à alimentação saudável não é possível para todos, né? E a gente vê, eu tenho um exemplo que eu fui para uma comunidade lá chama Boeiro, aqui na periferia, lá em Afogados, e eles recolhem comidas, resto de comidas na feira de Afogados, e eles têm um negócio de geladeira, aquele quadrado, e eles todos colocam em comum, e cada um vai escolhendo o que vai levar. Então, não tem segurança alimentar, não tem um emprego, né? E eles precisam catar. E, às vezes, o que cata também não é tão bom. E a gente precisa pensar que a segurança alimentar é um direito constitucional, o artigo 6º. Alimentação saudável, de qualidade, assim como a educação e a saúde. E a gente vê que a política pública do município ainda não chegou em muitas comunidades. Já tem muitas coisas que a gente já conseguiu, melhoramento na creche, mas quando você aprofunda o bairro, quanto mais periférico, mais difícil é. Então, a gente está discutindo também nas nossas propostas os quintais produtivos, onde eles poderiam e elas construir a sua alimentação e o que exceder poder vender, e ela teria aquela alimentação saudável. Porque também as feiras agroecológicas são importantes, mas nem todo mundo, como bem falou a Rosângela, tem acesso porque fica caro, né? E aí você não tem acesso e a prioridade é o que for mais volumoso para sustentar todo mundo na família. Então, é preciso que a gente repense como chegar nas pessoas, como alimentar essa pessoa, como disse, e nutrição, né? E não só dar a comida. E vale para a água também, que muitos não têm saneamento básico, né? Com relação ao transporte público, a mobilidade social, em Recife, você sabe, é trânsito, é caos. São os motoristas, os rodoviários fizeram uma greve recentemente, porque eles não ganham suficiente, a alimentação eles não têm suficiente, não tem plano de saúde, e agora acumula duas funções, né? E aí sofre nós, trabalhadores que pegamos o ônibus de manhãzinho cheio, você passa 1 hora e meia dentro do ônibus, o ônibus lotado. Não tem ar-condicionado, e muitas vezes o motorista reclama dele porque ele vai ter que atender e tem que Sim. cobrar o dinheiro a você, se você não tiver o cartão. Então, a questão do transporte público é um debate que todo mundo tem que fazer. É da política municipal, mas é da política nacional. Qual é a mobilidade urbana que a gente quer? Que tipo de cidade nós queremos para Recife? Então, nossa ideia é também construir com a sociedade a participação do controle social, porque aqui tem muito incentivo do governo para os transportes públicos, mas a gente não consegue visualizar esse incentivo em qualidade do atendimento. E na qualidade dos ônibus também, né? Com certeza. Uma coisa muito interessante, que eu acho que está um pouco na fala de vocês três, uma das coisas também, uma das mazelas, né, que a gente encontra, infelizmente, nos nossos territórios, que é a questão do desemprego. E isso tem a ver tanto com o transporte, porque para o transporte, infelizmente, tem que se pagar uma passagem, tanto para alimentação, porque para chegar na feira, enfim, né? A gente tem que ter dinheiro, mas muitas vezes a gente não tem nenhum emprego, começa lá antes. Inclusive, tem um dado do IBGE que ele é bastante assustador, do ano passado, que eles disseram que a taxa de desemprego entre jovens negras, que são mulheres de 18 a 29 anos, foi 3 vezes maior entre mulheres jovens negras do que entre o homem branco da mesma idade. Então, é muito díspare isso, né? Inclusive, essa questão da empregabilidade, é certo que é um debate imenso, mas é certo também que o município pode se mobilizar de alguma maneira para tentar resolver esse problema. Inclusive, eu queria saber de vocês mesmo, né? Se existe um caminho, que tipo de proposta pode ajudar a gente a virar esse jogo? Se Rosângela puder inclusive, iniciar esse assunto, Rosângela, porque aí a gente dá prosseguimento. Mas o que você acha que poderia ajudar a mudar esse retrato em Tibau do Sul? Eu acredito que dialogar primeiro com essa categoria, não é? Porque
tem que saber de que forma, né, se dá esse procedimento, e também como está o Estado para também fazer essa intervenção, né, junto com o município, para que se possa melhorar. Mas Tibau do Sul, ela tem umas características bem peculiares só dela, né? Eu acredito, né? Aqui a gente nesse transporte de van, e assim, uma vez ou outra as vans quebram, e aí as pessoas ficam na rua, né? E aí os trabalhadores, tem todo um processo. Eu acho que você acaba desumanizando, né? Na verdade, né? Aí castiga a população por algo que deveria, né, ser um processo mais tranquilo, para que as pessoas chegassem, não é, já nos seus trabalhos satisfeitas, no seu deslocar, né, ter o seu direito de ir e vir garantido, não é, como de fato é o que rege a Constituição. Não é? A gente aqui não tem creche municipal, né? Eu fiz parte, faço parte da União das Mulheres de Tibau do Sul, e nós nos organizamos nas eleições passadas e fizemos, né, um documento, e todos os pré-candidatos a prefeitos assinaram, conversamos com alguns vereadores e vereadoras, né, da cidade, e todos se comprometeram. E aí, essa creche nunca saiu do papel, e aí a gente tem, né, essa segurança da gente garantir a primeira infância, e o nosso município não tem. Como também não temos uma diversidade de EJAs, né, dentro do município. Isso tem uma intencionalidade muito grande, porque quando você não alfabetiza, quando você não garante esse direito das crianças, das famílias, dos pais e das mães, que elas tenham, né, a tranquilidade de sair para os seus trabalhos e tenham onde deixar suas crianças. É muito alto o índice, né, de abuso e exploração sexual dentro do município, e isso tem que ser falado sim, né? Isso tem que ser dialogado sim. As crianças precisam de um espaço onde os seus familiares possam sair e voltar com tranquilidade, e a criança precisa ter o direito de ter a sua liberdade ao seu pleno desenvolvimento. Aproveitando que Rosângela trouxe uma questão super importante, que é a questão das creches e da autonomia, né, das mulheres, que acabam sendo colocadas nesse lugar mesmo de isolamento social diante da maternidade, queria a contribuição de Mãe Lígia. Como se dá, Mãe Lígia, essa questão em Aracaju, com relação às vagas de creche? É uma questão que ainda precisa de ampliação ou é uma questão que tem sido trabalhada? Como é que você enxerga isso quando você foi eleita? Aqui, com certeza, eu digo assim, a falta de políticas públicas para as mulheres negras, principalmente para o povo negro, eu acho que ela é igual a todo mundo, é a falta mesmo. Falta, inclusive, tudo. E essa questão da creche, recentemente até fiz um vídeo falando sobre essa minha proposta da creche, que é fundamental. Porque quando você não tem creche, isso significa dizer que você não, as mães podiam deixar os seus filhos, e aí dificulta muito mais ela o acesso ao trabalho. Um trabalho que também a gente sabe que é difícil acesso, que já também já anda escasso. Então, esse é um pensamento importante, que é a primeira infância, né? Porque é importante também a creche, que a criança não só pela mãe ir trabalhar, mas pelo desenvolvimento também dessa criança, que é de super importância. Aqui a gente sente na pele, eu sou mãe e sou vó, então eu vejo aqui a gente tem a peregrinação de tentar encontrar uma creche para botar também os nossos netos, né? Eu digo que sou aqui do chão, do primeiro quilombo urbano de Sergipe, e a gente sente a dificuldade dessas políticas chegarem até aqui na ponta. Então, a luta é exatamente essa, a garantia de direitos e fazer com que essas políticas realmente cheguem nas comunidades que ainda necessitam, que não chegou. A gente vê que teve uma evolução muito grande no governo Lula em algumas áreas, mas eu digo sempre, na nossa comunidade nada mudou. A pobreza ainda é extrema, a falta de oportunidade ainda é extrema, a falta de acesso à creche, a educação da primeira infância também ainda é muito difícil, muito sem acesso algum. Então, a luta é essa, ir para a Câmara e fazer com que o nosso direito seja garantido, né? Assegurar essa execução desse direito pelo município.
Por falar em direitos, Suzy, a gente estava tentando falar sobre emprego e aí surgiu essa temática da creche. Só que uma coisa é intimamente ligada com a outra, né? A gente sabe que gravidez e juventude é uma fotografia, é uma situação que se repete no Brasil há muitos anos. Só que não pode continuar se repetindo também esse cenário de exclusão da mulher, que é mãe. Então, a maternidade não pode ser um atestado para que a gente vá viver sozinho, até porque um filho não é responsabilidade só de uma mãe. Além de ser responsabilidade de toda uma rede de pai, enfim, todos, né, uma rede de apoio que a mãe precisa ter, é de toda a comunidade. E aí tem essa questão da creche. O que eu vejo muita gente dizendo é de não consegui matricular os meus filhos, não consigo sair nem para trabalhar nem estudar. Ou o funcionamento da creche em que eu coloquei meu filho tem um horário reduzido. Como é que a gente pode ajudar a mãe recifense a conseguir, de fato, perseverar, ser feliz, conseguir estudar, trabalhar, ter dignidade em sua vida, num cenário que é difícil, é atravessado por essas dificuldades? Então, veja mesmo, aqui no Recife, a prefeitura já fez muitas creches. E eu, conversando com a minha cunhada, ela é professora. E eu fico pensando que a gente precisa pensar numa rede, na creche, na escola, de como ele vai fazer a transição. Sim. Por quê? Porque se você faz uma creche, tem que estudar a cidade inteira. E ainda não está conseguindo atingir todos os bairros. Eu tenho visitado os bairros e tem bairros que não tem creche. Então, se aquele bairro não tem creche, aquela mãe nem vai ter acesso. Então, a gente tem que fazer o mapeamento de todos os bairros da cidade do Recife, localizar as creches e como é que ela está sendo feita. Pela internet, até colocando meu neto lá, minha neta. Não é difícil, não é fácil acessar, ter o computador, ficar lá. Então, já a primeira coisa, que aparentemente é fácil, mas não é tão fácil assim. E ainda tem um vereador, outro vereador, que ainda se apropria daquela comunidade e nós só pode entrar se tiver um vereador. Estou dizendo isso porque fui na minha casa dar 2 mães pedindo autorização, porque já pensa que eu sou vereadora. Não sou ainda, gente, estou candidata. E se for, não é assim. Não é isso. E se for, não é desse modelo. Eu falei para ela que não era esse modelo e orientei essa mãe a ir procurar o GERE, da educação, e ela explicou lá a situação dela, ela conseguiu uma creche sem precisar de algum empurrão, vamos dizer assim. Então, uma coisa é fazer o mapeamento das creches, né? Dar preparo a essas mães, porque às vezes, mesmo que você tenha alguém para dar o suporte, as condições na casa dela não são tão boas, né? Então, isso é uma coisa. A outra que eu defendo uma tese de que creche não é escola, ela é uma parte. Então, uma coisa que as mães têm me reclamado muito é que a creche funciona como a escola, no horário que funciona a escola. E as mães não têm 2 férias por ano, e as mães não largam naquele horário e às vezes não tem com quem buscar. Então, tem que pensar na creche também com esse diferencial de como essa creche vai atender aquela mãe. Porque Júlio, a mãe tem que deixar com a avó 15 dias ali, 15 dias aqui, porque a creche fecha. Então, eu sou bancária, você é trabalhador, então todo mundo pode tirar férias sempre, e na creche ser uma pessoa diferente, o horário, pensando na perspectiva da mãe. Aí tivemos um debate até, foi lá acho que foi lá em Vitória que eu fui, não, foi no Cabo. E a secretaria lá explicou, olha, não pode por causa da legislação, então tem que pensar se a creche do modelo que está, se ela vai atender essa mãe para que ela possa ser uma profissional, ela possa estudar, para dar melhores condições de vida para aquele filho. Porque sem isso, a cadeia de insegurança, de violência, de pessoas desinformadas vai crescer. Com relação à empregabilidade, você já deu um dado aí, né, que as mulheres negras e as jovens negras são expulsas, né? Porque ela engravida, primeira coisa, a mãe pode jogar, a família já está tão desestruturada que assim, olha, o que é que eu vou fazer com essa menina aqui? Aí, às vezes, joga a filha para morar em algum canto ou fora de casa. Segundo, a própria escola não é pensada para uma mulher jovem que é mãe. Então, não tem estrutura. Então, na minha época, eu estou com 60. Já era assim. E hoje continua do mesmo jeito, porque a gente não pensou uma política pública que avance com a educação e com a vivência da sexualidade que a juventude e a pessoa vive, né? Então, há que se pensar também como esse ambiente escolar vai preparar aquela jovem que já é mãe para o mercado de trabalho e para a vida dela, que é bem complicado, né? Tem
um provérbio africano que eu gosto muito, que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. Então, Isso. é preciso que toda a sociedade se mobilize ao redor das mães, para que a gente consiga, né, municípios, bairros, todo mundo junto, para que consiga, de fato, proteger e criar condições para que essa mãe prospere. E ainda nesse sentido, falando sobre as nossas vidas, né, falando sobre mulheres, são 18 anos da Lei Maria da Penha, uma lei super importante para a gente. Mas, infelizmente, é uma lei que ela não tem dado conta de evitar os crimes, né? Porque nós continuamos morrendo dia após dia. Eu costumo dizer que é uma espécie de epidemia de feminicídios, porque, com toda certeza, eu posso ligar o jornal aqui no Recife, em Tibau do Sul, em Aracaju, eu vou ligar o jornal e eu vou saber que uma mulher foi morta na semana passada, foi morta hoje, foi morta no final de semana, e é uma coisa que não passa nunca. E, embora a segurança não seja responsabilidade somente do município, é também do município. E aí eu queria saber, nesse sentido, o que as nossas cidades podem fazer para garantir a segurança das mulheres? É através da educação, é uma parceria, é a criação enfim, de casas de acolhimento? De que maneira a gente pode começar a pensar em cidades menos hostis para mulheres? Mãe Lígia? Eu acho que é um conjunto, né, de tudo isso. Porque a gente sabe que é uma educação machista que faz com que essas pessoas pensem que a mulher é um só objeto e ela pode machucar e fazer o que quiser. Então, eu acho que é um conjunto de todas essas ações. Passa pela educação, mas passa também pelo acolhimento, porque muitas vezes a mulher está sendo essa vítima da violência, ela não vai conseguir sair sozinha nessa situação, ela precisa ser acolhida, ela precisa ter um espaço de segurança, ela tem o seu espaço, que é o lar, e era um lugar que deveria ser de segurança, tem lá um agressor, né, e torna essa condição aí impossível de ter um local tranquilo e seguro para si e para os seus filhos, né, especialmente porque os filhos também sofrem violentamente tudo isso que acontece com a violência contra a mulher dentro de casa, dentro dos lares, aonde for, né, em qualquer instância que acontecer a violência a mulheres é um mal que prejudica a toda a sociedade. Eu acho que esse conjunto de dar segurança a essa mulher, de dar um acolhimento, de fazer uma reeducação dessa sociedade, né? Eu acho que nós temos muito de nos inspirar em África, porque eu digo sempre que eu vejo um número de feminicídio, dizer que os homens lá fizeram esse crime terrível, onde faz aqui com as mulheres. Mas acho que nós temos que se inspirar em uma África como uma civilização. Então, a civilização é importante na sociedade, para que a sociedade compreenda o valor e a importância que tem a mulher dentro da sociedade, que não pode ser uma pessoa para ser espancada na hora que quiser, seja por causa dos problemas que esse país tenha. Então, acho que é o conjunto de tudo, o conjunto de ser acolhida, o conjunto da segurança pública também, né, na abordagem a essas mulheres negras, na abordagem ao jovem negro também, porque senão, eu digo que a única política que dá certo nessa nação é a política do racismo, porque ela é estrutural, estruturante e ganha sempre novos apoios e novas versões de se manter vivo o racismo. Se a gente não entrar no âmbito da questão, de entrar nessa questão do racismo estrutural, na forma de ver a população negra apenas como pessoas que foram escravizadas e merecem até hoje ver nessa escravidão chamada escravidão moderna, mudar a mentalidade, eu acho que é necessário. Senão vai ser uma luta assim, de ponta em ponta de faca. A gente faz uma lei como a Lei Maria da Penha para a segurança, mas a gente vê a fragilidade da lei. A gente faz uma lei para a educação, 2639, a gente vê a fragilidade que a estrutura racista não deixa com que a lei se desenvolva. Então, a gente entende que as leis é para educar, ou reeducar a sociedade. Então, se não fizer com que essas leis sejam realmente cumpridas, ou se tiver falha, melhorar a lei, eu acho que é importante pensar isso, a gente não avança, a gente vai criando só leis em cima da outra, mas a sociedade
não transforma, né? Não fica de fato uma sociedade civilizatória. Eu acho que a nossa luta é para além da sobrevivência, é uma luta civilizatória, uma luta de reconhecimento do ser humano como sua imagem e semelhança, e aí também ter amor por essa pessoa. Falta muito pouco aí. Pra- Eu acho que tem que perder um pouquinho aí a nossa tradição, ela nos ensina isso. Manter o amor, manter o respeito e entender que cada ser que tem viva, né, que se é vivo, tem um valor importante que é a criação de outro mar. Então, se você enxerga outra pessoa com uma criação de outro mar, com a criação de Deus, você não vai querer fazer coisa que você não faria para si. Então, acho que na Câmara é isso. Rever a lei, o que é que a lei Maria da Penha precisa ser fortalecida, ser aplicada? É rever a lei do racismo, o que é que falta para um racista que cometeu um crime ser também penalizado dentro dessa lei? É falta também de comprometimento das autoridades, daqueles que executam também a lei. Eu acho que falta isso e a gente luta e vai lutar sempre por isso. Muito obrigada, mãe Lígia. Trazendo para Tibau do Sul, inclusive, Tibau do Sul, para quem não sabe, gente, é muito lembrado pela Praia de Pipa, né, Rosângela? A gente sabe que tem uma concentração de dinheiro na cidade. O turismo movimenta muito. E aí eu queria saber se esse dinheiro ele está ficando na cidade de alguma maneira para proteger, né, quem precisa. As mulheres de Tibau do Sul dormem seguras hoje? Existe uma rede para proteger, para promover ações voltadas para a educação nesse sentido? Como é que está Tibau do Sul? Falar de Tibau do Sul e falar de violência doméstica, né, é algo que a gente precisa rever. Né? Eu acredito que existe todo um conjunto, né, educação, cultura, turismo. A pipa, ela faz parte do roteiro do turismo sexual. De que forma a gente vai estar dialogando com as pessoas, está levando essas informações para dentro das escolas, para dentro dos postos de saúde, e também, né, pensar a Lei Maria da Penha, a gente dá o acesso do conhecimento das pessoas, mas para onde encaminhar essas mulheres? Dentro de Tibau do Sul, nós não temos esse amparato, essa rede, né, que possa dar o suporte necessário para que essa mulher saia e rompa esse ciclo de violência. Existem, sim, mulheres que se comprometem, mulheres que acolhem, mulheres que tentam fazer essa rede de proteção sem a intervenção do poder público, porque é ausente. Infelizmente, dentro do município, essa política ela não existe. Né? Recentemente, eu passei por um processo de violência política, aí uma violência de gênero, e as pessoas querem, né, na verdade, né, a gente vive nessa questão do patriarcado, e querem estar dizendo o tempo todo nós devemos estar. Né? E enquanto mulher negra, enquanto mulher, eu vou estar onde eu quiser. E eu decidi que eu vou entrar na Câmara Municipal de Tibau do Sul. Você é a primeira mulher negra a entrar dentro da Câmara e fazer política pública de verdade. Não essa politicagem nojenta que existe aqui dentro do município. Isso inquieta, porque eu sou uma mulher inteligente, sou uma mulher repleta de argumentos e não vou ficar nesse discurso, né, entrando no nível das pessoas que ficam, né, tão raso, que não conseguem debater algo de forma saudável, fazer política de forma saudável, respeitando as mulheres, respeitando a intelectualidade das pessoas e as suas individualidades. Então, é sobre isso, né? A gente fazer política, é a gente também falar de respeito, é a gente usar, né, do campo das ideias para que a gente possa estar pensando de forma estratégica e de forma inteligente para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas em prol do Sul. É, Rosângela trouxe um ponto super importante aqui para a gente, que é um assunto muito sério, que é a questão da violência política de raça e gênero, que já é considerada crime eleitoral. É a lei número 14.192 do ano de 2021. Rosângela, o movimento Eu Voto em Negra se solidariza, se coloca ao teu lado com relação a esse tipo de violência e consideramos inadmissível esse tipo de ação, de violência mesmo, no ambiente político. Isso se estende a eh, qualquer outro tipo de criminoso que praticar isso. A gente condena e a gente acredita num ambiente político seguro para todas as mulheres negras
que esse lugar é nosso também. Inclusive, Suzy, esse tipo de situação que Rosângela passou não é incomum, né? Acho que muitas das candidatas têm um pouco a dizer sobre isso, porque faz parte desse grande balão de violência aos quais as mulheres negras passam por isso diariamente, né? Inclusive, a violência que a gente estava falando, que é a violência contra a mulher, que pode ser qualificada a partir da Lei Maria da Penha, que no Recife também acontece muito. Queria saber qual é a tua reflexão a partir da nossa cidade e o que pode ser feito para a gente mudar essa história. Então, eu estava dando uma filhinha ali no Google, Uhum, né? Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, passa de 50% uhum, das mulheres que já foram maltratadas. Então, algum uhum. tipo de violência. Já sei. Então, a gente vê que é um índice muito grande. Recife está entre os municípios que têm o maior índice de violência. Uhum, Embora que tenha casa de acolhimento, tenha ali a Maria da sim. Penha, né? Mas a estrutura do Estado ainda precisa chegar mais nessas mulheres. Por Uhum, quê? Porque, às vezes, 100 metros de distância, o homem não cumpre, né? uhum, E muitas mulheres morrem mesmo já tendo sim. acionado Maria da Penha. Outra coisa é também a violência no trabalho, o assédio moral e o assédio Sexual. sexual. Ou Gravíssimo. seja, você sofre violência doméstica, você sofre violência no trabalho, né? E tem a violência nos partidos. Eu tenho conversado com candidatas de vários partidos e é uma coisa meio que unânime a forma como o modelo partidário. Eu estava conversando assim, qual é o modelo que é ideal para uma mulher negra, para uma mulher periférica e até para uma mulher branca? Porque quando coloca todas as mulheres, as negras e não negras, a gente recebe menos recurso. Mas as mulheres também que não são negras Uhum, também têm sua verba cortada, sim. a sua moral questionada, a sua competência. Então, quando trata da mulher negra, lá vem ela dizer que é negra apenas porque quer ser candidata. Então, Uhum, tem essas coisas que a gente escuta. Eu acho que a primeira coisa é como mãe disse mãe. Ela disse que a gente tem que pensar num ambiente maior de civilização, de pensamento de combate ao racismo estrutural. Na educação, na compreensão de que uma a gente vê o outro, no respeito à diversidade religiosa, e chegar naquele território uma política pública de igualdade, de equidade. E a gente vê, tanto na política pública quanto nos partidos, nos segregam a ser 30%. E 30% é o mínimo. Então, se você segrega as mulheres para 30%, você não está ampliando para a mulher negra, para a jovem negra, para a LGBTQIA+, para todos os segmentos que normalmente não estão lá. Então, precisamos rever o papel dos partidos e rever como a gente pode transformar esses partidos para que ele de fato seja inclusivo e não reproduza a sociedade com homens brancos, né, heterossexuais, dono do poder, e define quem é prioridade e quem não é. Então a gente precisa eleger mulheres negras, como bem disse mãe, empoderadas que somos, capacitadas que somos, temos todas as condições de fazer a diferença, porque nós somos a voz da sociedade, nós somos a voz da periferia. Então a gente isso. tem que quebrar, eu digo assim, bota um batom vermelho, bota o pé na porta e vai para a rua pedir voto, porque somos nós que vamos fazer a mudança. Exatamente. Inclusive, gente, Nós mulheres pretas, eu quero dizer que sim, claro. Inclusive, a gente tem que. Eu queria até falar sobre isso, para deixar muito claro, né? Por que a nossa tarefa número 1 em 2024 em todo o Brasil, especialmente falando do Nordeste, especialmente falando de Pernambuco, especialmente falando do Rio Grande do Norte, de Sergipe, das nossas cidades, por que é tão importante eleger mulheres negras? Eu vou passar a palavra para vocês, mas só adiantando que essa conversa aqui, pessoas que conhecem intimamente a realidade da sociedade brasileira sabem como melhorá-la. Então, quem primeiro anda de ônibus sabe o problema que está no transporte público. Quem primeiro procurou uma praça em seu bairro sabe qual o problema de não ter uma praça. Quem primeiro procurou um esporte e não pôde realizar. Quem procurou uma creche, quem procurou uma escola pública, sabe qual é que está o problema, porque a gente vive o chão desse país, de fato. Então, quero passar a palavra, inclusive, para Mãe Lígia. Mãe Lígia, qual a importância de eleger mulheres negras em Aracaju? Qual a importância de eleger mulheres negras em Sergipe? Olha só, nós, pelo censo, somos maioria de mulheres isso negras, mesmo. entre mulheres negras e as chamadas pardas.
Nós estamos no centro de todos os problemas dessa sociedade. Né? Ainda estamos aí, e mesmo sendo maioria, com tão poucas oportunidades nessa sociedade. Eu acho nada mais justo do que uma mulher negra fazer parte de um espaço de decisão e de poder, uma vez que nós somos maiorias e estamos tão poucas representadas, e além de mais, nós conhecemos a nossa realidade, conhecemos, eu digo, eu sou do chão da realidade da mulher, eu sou do chão do quilômetro urbano de Sergipe. Todas essas mazelas, essas dificuldades, essa falta de acesso que a comunidade negra, que as mulheres negras sofrem, consequentemente, eu também faço parte dessa estatística. Então, eu sei bem no âmbito da questão. Conheço a necessidade de cada mulher negra, de cada mulher que é mãe solteira, de cada mulher que é arrimo de família, de cada mulher que luta para manter os seus filhos na escola. Conheço e passo por todas essas dificuldades e sei também que é possível, com boa vontade, que é possível, com boas parcerias dentro do governo, tanto federal como municipal e estadual, fazer com que essas políticas de verdade sejam efetuadas, que fique um marco, né, que fique um marco legal para a comunidade negra. Porque quando nós propomos acabar com o racismo, nós propomos um bem comum para toda a nossa sociedade. É um bem que vai toda uma sociedade, não apenas a população negra, mas um bem civilizatório. É isso que a gente entende que é importante ter mulheres negras não só na Câmara Municipal, mas em todos os espaços de decisão, porque nós também precisamos decidir sobre as nossas vidas, sobre tudo aquilo que a gente sabe que ainda falta muito para que tenhamos uma vida, no mínimo, digna, né? Viver com dignidade, viver, sabe, com a cabeça erguida, porque a sociedade realmente dá oportunidade e dá inclusão. E essa política está mantida aí esse tempo todo. Cada um que ocupa esse espaço da Câmara, municipal, onde ocupam o espaço de poder, ainda ocupa com essa visão de manter a pobreza, de manter as mulheres negras nessa subrepresentatividade. Então, acho que está na hora. É a hora de ocupar os espaços da população negra, especialmente as mulheres, o povo negro, o povo de cultura, compreender o quanto é importante votar naqueles daquelas que realmente têm comprometimento com as nossas demandas e vai dar esse retorno à sociedade, que vai ter capacidade de diálogo, né, de construção, de uma vida, de uma política pública construída a muitas mãos, a coletividade, né? E com o apoio da prefeitura, que também é 13, né? Cantice lá e Mãe Lígia Gato, a gente consegue fazer aí um bom desenvolvimento das políticas públicas. E é isso que eu entendo a importância da mulher negra ser a centralidade e também ser a pessoa que pode decidir nesse espaço de poder, ocupando o espaço da Câmara Municipal, para representar não só o povo do Batista Africana, né, o povo preto, mas toda uma sociedade. É isso. Muito obrigada, mãe Lígia. Rosângela, queria a tua contribuição também. Por que que eleger mulheres negras no Rio Grande do Norte, em Timbaú do Sul, é tão importante e nossa tarefa prioritária para 2024? Primeiramente, né, eu quero dizer que Tibau do Sul ela é uma cidade diversa, né, de pessoas negras, indígenas, afro-indígenas, e essa representatividade ela tem que estar visível em todos os espaços. Estar dentro da Câmara é fazer também com que as pessoas possam se verem e se reconhecer nesse espaço de poder, mas não apenas isso. Pessoas compram da roda. A roda ela já foi inventada. Tibau do Sul tem leis excelentes, só precisam ser cumpridas, precisam sair do papel, precisam ganhar vida. Né? A população ela precisa ser ouvida dentro da Câmara. É fazer a política com participação e não para a população. Uma mulher negra de luta, né, com histórico, com militância, comprometida com o povo, com empatia,
faz toda uma diferença. Trazer a cultura viva de Tibau do Sul, valorizar os mestres e mestras e fazedores de cultura dentro desse município, é um ponto da Câmara eu pretendo assumir. Como também para que as pessoas possam melhorar a sua qualidade de vida, de fato. Porque quando nós, mulheres negras, nos colocamos nessa disputa, conhecemos de fato e de perto a realidade do povo. Nós sabemos como é viver com o valor de R$ 600 do Bolsa Família, sabemos como é ter que cozinhar a lenha, sabemos a dificuldade de fato que as mulheres e homens passam nas suas comunidades e distritos. Então, é ter esse olhar debruçado, é fazer o teste do pescoço de fato, é olhar né, de Umari a Pipa e o Quilombo Praia de Cibaúma. É fazer garantir, de fato, os direitos humanos. Muito obrigada, Rosângela. Suzy, queria perguntar para você também, né? Qual a importância da gente eleger mulheres negras no Recife? Qual a importância de votar em mulheres negras na nossa cidade? Primeiro, a mãe Lígia já falou tudo e Rosângela também. Concordo com elas que a gente precisa pensar, enquanto maioria da sociedade que somos, a gente precisa estar nessas representações de poder. Começa pela Câmara, na Câmara de Vereadores, mas tem deputadas federais, estaduais, prefeitas, prefeitos também, né? Senado e a presidência da República. Sim. A única mulher que foi eleita levou um golpe. Sim. Isso é reflexo do machismo estrutural, né? Que vem junto com o racismo, que não quer. Né? E não quer, não é porque não diz não quer, é porque cria uma estrutura que limita a nossa possibilidade de estar lá. Então, primeiro, a gente precisa entender que nós podemos. Nós somos maioria. Nós não somos minoria. Eles são minoria. São minoria na representação política por conta do processo estrutural de racismo, machismo, homofobia que tem aqui em nosso país. Eu acho que no mundo também é eurocêntrico, né? Sim. Então, para eleger mulher negra, você precisa entender que para as mulheres negras fazerem políticas públicas que cheguem lá nas periferias, tem que vir de pessoas que são da periferia, que nasceram lá, que cresceram lá, que sabem que não tem uma água, sabem que é pagar a conta de água, não tem água na torneira, que não tem saneamento básico, que vai procurar a creche, tem que fazer movimento, chamar a televisão para dizer, olha, faz um mês que não chega água aqui, e você está pagando todo mês. Então, as pessoas, as mulheres negras, a população negra de Recife, precisa se ver na Câmara. E eu acho que eu posso ser essa pessoa. Hoje, na Câmara de Recife, tem 7 mulheres, só tem uma mulher negra. Então, quando a gente vê a divisão da capitania hereditária de Pernambuco, nós vemos que são praticamente as mesmas famílias que continuam no poder. E nós não temos essa família. Mas, como diz aí, a gente tem que respeitar a nossa ancestralidade, a gente criou quilombos, a gente mudou, mas não chegamos no poder ainda. Mas tudo é uma construção. E a cor da pele é um alvo na periferia. Né? Quando chega lá, a polícia que vai fazer uma revisão, já chega atirando. E morre menino, menina com roupa de escola, ou morre com uma bala perdida. Então, se você que está nos assistindo de Recife, de Natal, do Brasil inteiro, precisa se ver naquela parlamentar. Então, por isso que é importante eleger mulheres negras das periferias para ser essa voz e a vez daquelas que nunca tiveram vez nem voz. Ou daquelas que morreram, né? Pedindo proteção contra aquele agressor que é na casa dela, o amor dela, e tirou a vida dela. Então, é essa mulher que a gente tem que falar para ver se a gente consegue criar educação, saúde, com respeito às mães solos que muitos somos, e dizer, olha, se nossos ancestrais conseguiram, a gente também vai conseguir. Isso mesmo. Inclusive, minha gente, na hora do voto é só você ir à urna. Chegando lá, vote em negra. Vote em negra. Quero agradecer a presença de vocês 3 nessa tarde. Quero chamá-los também para as considerações finais. Agora é hora de reafirmar o número de vocês, falar onde a gente pode encontrar vocês nas redes sociais. A gente sabe que ainda tem um período de campanha e a gente quer acompanhar vocês também. Mãe Lígia, fala para a gente como é que a gente consegue te acompanhar. Por favor, repete o teu número.
Eu sou Mãe Lígia, meu Instagram é Mãe Lígia Oficial, meu número é 13111, sou candidata a vereadora aqui em Aracaju, para reafirmar o meu compromisso com a cultura negra, porque sou a primeira mulher presidente do primeiro bloco afro de Sergipe, e quero botar aqui a Lei Irmão, que é o ícone da cultura negra sergipana, e a Lei Irmão é a lei que vai valorizar a cultura de Aracaju, né, junto com a nossa candidata, que é uma mulher comprometida com a luta antirracista, que é Candice 13. Então, Mãe Lígia Oficial no Instagram, 13111, vote nela. Vote nela. Rosângela, é com você agora. Como é que a gente te encontra? Acompanha a tua campanha e repete o teu número, por favor, também. Eu sou Rosângela do PT. O meu Instagram é Rosângela PT. O meu número é 13. Vote em mim para vereadora. Muito obrigada, Rosângela. E você, Suzy, como é que a gente te acompanha? Relembra o teu número, por favor. Você pode me encontrar no Instagram, suzyrodrigues.pe. Vai levar logo minha fotozinha lá com o meu número. Estamos preparadas, estamos com condições, não é fácil. Mas desde quando foi fácil? Então, pode me encontrar no Instagram, pode me encontrar no Facebook e pode me encontrar nas ruas de Recife, porque a gente vai estar aí pedindo voto. Então, mulher capacitada, uma mulher negra, sou bancária. Fui a primeira mulher negra a assumir um sindicato dos bancários em Pernambuco e a primeira mulher negra a assumir a Superintendência Regional do Trabalho. Então, eu tenho currículo, tenho know-how, tenho capacidade, mas tenho, sobretudo, a minha identidade, de onde eu vim, que é questão de classe. Eu sou de periferia. Com muito orgulho, vim do meu Ibura. Então, o povo do Ibura, que não fica com raiva do povo do Barro, que eu moro no Barro, mas vim do Ibura, sempre serei Ibura e tenho o maior orgulho de onde eu vim, porque a gente não pode esquecer nossas raízes. Sim. Meu número é 13000. Muito obrigada, Suzy. Muito obrigada, mulheres. Esse é o podcast Eu Voto em Negra. Eu sou Cauana Portugal, jornalista e apresentadora deste podcast. Eu convido vocês também a conhecerem nossas redes sociais, o @Eu Voto em Negra. Essa é uma iniciativa da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, em parceria com a Casa da Mulher do Nordeste e Instituto Alziras. Esse podcast conta com produção e trabalhos técnicos da agência MAVE, apoio Open Society e Instituto Ibirapitanga. Muito obrigada, mulheres, e até a próxima. Para saber mais detalhes sobre esse e outros trabalhos, você pode acessar o Instagram Eu Voto em Negra. E para saber um pouco mais sobre a campanha, você também pode acessar o site euvotoemnegra.com.br. Até a próxima! Podcast Eu Voto em Negra.